Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler o verso de número 13. Eu quero refletir com você essa noite, dentro desse texto, desse versículo. Uma palavra muito simples, mas eu sei que vai falar o seu coração essa noite, amém? Evangelho de João, capítulo 20, o verso é o de número 13. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha lá no telão, amém? Evangelho de João, capítulo 20, verso 13, diz assim: E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, ou o corpo do meu Senhor, e não sei onde o puseram. Alguém diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Se assenta aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Eu acredito que nós temos a consciência, ou pelo menos conhecemos o que o texto quer dizer e qual é o contexto que ele está inserido. Desde o princípio do ministério de Jesus, havia uma mensagem que era clara para os seus discípulos. E clara não no sentido de eles entenderem a mensagem, mas clara no sentido de que aquilo era o propósito da vida de Jesus. Então, o Senhor desde sempre havia apontado para eles qual era de fato o propósito da sua vida e da sua vinda à terra. Nunca foi obscuro para Jesus o fato de que ele nasceu para morrer. E Jesus sempre quis deixar claro para os seus discípulos isso. A ideia de que, olha, Filho do homem vai ser entregue na mão dos salteadores. Convém que ele morra. Convém que ele seja entregue por eles. Isso fazia parte do plano e do propósito de Deus para a vida de Jesus. Isso era claro desde o princípio. Ainda que os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, não entendessem isso, ou demoraram para entender isso. E é esse o contexto da história. Jesus está ressurreto já. A sexta-feira da crucificação passou, o sábado do silêncio também se passou, e enfim, logo pela manhã, naquele domingo, Jesus está ressuscitado, ressurreto. Ele abandona, ele larga, os lugares escuros da morte. E é interessante a gente notar que isso era claro. A mensagem já havia sido dada. E talvez na nossa mente a gente não compreenda por que Jesus aparece primeiro para essa mulher. Jesus aparece para Maria Madalena, aquela da qual ele havia expulsado legiões de espíritos imundos. É interessante notar que Jesus não aparece para o cara que ele mais ama, João, o discípulo amado. Jesus não aparece para Pedro, o pastor da igreja. Jesus não aparece para Tiago, outro homem de influência. A primeira pessoa a ter contato com Jesus ressurreto é Maria Madalena, aquela pecadora, aquela mulher. E ela, como o texto diz,
ela chega diante do túmulo de Jesus e ela vai perceber que o corpo de Jesus não está ali. Aquele lugar que havia sido trancado, fechado por uma pedra, de alguma maneira, ele foi tocado e agora está aberto. E essa mulher corre para os discípulos, e os dois primeiros a chegarem lá são Pedro e João. Eles olham aquele lugar e também percebem que aquilo que aquela mulher havia falado era verdade. Jesus não está mais ali. E aí nós chegamos no texto que acabamos de ler. É interessante a gente notar uma coisa, e o que eu quero falar com você nessa noite, eu quero que você entenda como é que a nossa dor distorce a nossa visão a respeito de Jesus. Como é que os nossos sofrimentos, eles fazem com que nós, muitas vezes, colocamos em xeque o poder da palavra de Deus. Quando aquela mulher chega diante do túmulo e que ela percebe que Jesus não está ali, o texto diz que ela começa a chorar. E talvez ela estivesse pensando que simplesmente alguém roubou o corpo de Jesus. Sabe, ela chega diante daquele lugar vazio. E aí quando os anjos aparecem para ela vestidos de branco e perguntam para ela assim: mulher, por que você está chorando? Ela olha e diz: olha aqui, foi nesse exato lugar que nós colocamos o corpo de Jesus. Só que alguém levou o corpo dele, não está mais ali. Na mente de Maria, e consequentemente na mente dos discípulos também, alguém havia roubado o corpo de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Que há tempos Jesus vinha dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que o Filho do Homem morra, e que ao terceiro dia ele ressuscite. Agora, essas palavras que Jesus disse, aquilo que Jesus havia declarado para os seus discípulos, aquilo que ele enfaticamente havia dito: olha, fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar. Quando ela percebe que o corpo não está ali, todas aquelas palavras que Jesus havia dito caíram por terra. Ela prefere acreditar que roubaram o corpo de Jesus do que acreditar que ele está vivo. É mais fácil acreditar que Jesus foi roubado, que o seu corpo foi tirado dali, do que acreditar que aquele homem está vivo. E por quê, pastor? Porque quando nós percebemos o ambiente que ela está, o que ela carrega dentro de si? A dor de ter perdido o seu mestre, a dor de olhar para o homem que 3 anos e meio instruiu a vida de vários homens e ele não está mais ali, faz com que aquela mulher e que os discípulos de Jesus desacreditem do que ele havia dito. Irmãos, quantas vezes na nossa vida a nossa dor ela anula a palavra de Deus na nossa vida? Quantas e quantas vezes, porque nós estamos como Maria, estamos chorando, lamentando, e a gente olha para a nossa realidade e a gente percebe que parece que aquilo que Jesus diz não condiz com a nossa realidade, com aquilo que os nossos olhos estão vendo. E sabe qual que é a verdade? É que quem olha para a pedra removida, certamente vai chorar. Mas quem lembra da palavra celebra porque sabe que ele está vivo. Quando você olha para a pedra que está removida, você pensa assim: roubaram o corpo dele. Ele não está mais aí. Mas um dia você tem que lembrar o seguinte: ele disse: eu vou ressuscitar. E sabe o que o texto diz logo acima? Os discípulos não compreenderam a palavra de Deus.
Sabe o que é isso? É que muitas vezes Jesus está sinalizando para nós um monte de coisa. Nós recebemos várias e várias palavras que Ele mesmo disse. Foi Ele mesmo quem falou. E porque em um determinado instante da nossa vida nós estamos passando por um momento de dor, a gente joga fora tudo que Ele disse. Já não vale mais a pena olhar para o sepulcro e lembrar da palavra de Jesus. E por isso que eu disse para você que o que eu tenho para dizer ao seu coração nessa noite é muito simples. Para onde você está olhando? No que é que você está acreditando? Será que talvez você não entrou aqui dentro hoje como Maria? Como aquela mulher? Você prefere acreditar que a pedra removida é sinal de que o corpo dele foi roubado, do que fazer menção à palavra que ele disse que iria ressuscitar? No que é que realmente tem peso na sua vida hoje? Será que você entende que a palavra de Deus é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa? E eu quero nessa noite ser para você, nesse princípio de semana, um instrumento de Deus para injetar fé no seu espírito. Para quê, pastor? Para você voltar a crer de novo naquilo que Deus um dia disse para você. Para você voltar a entender que quando Jesus libera uma palavra, se Ele disse ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Se Ele algum dia liberou uma palavra sobre a sua casa, irmão, não tem pedra que segure Jesus. Não tem nada que detenha o poder da palavra de Deus. Não existe nenhuma situação que aprisione o Senhor. Os discípulos não entenderam. Maria Madalena não entendeu. E quando você não entende, você se aprisiona na dor. Você fica paralisado. Um dia Jesus chegou para os discípulos e disse assim: olha, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês saberão depois. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre. Irmãos, tudo que Deus faz, Deus não esconde nada de nós. Deus esconde para nós, para um tempo específico. Por isso que talvez muitas coisas na sua vida você ainda não compreendeu. Por quê, pastor? Porque não chegou o tempo. Faz sentido um homem há pouco tempo ser levantado como rei, ser aclamado como rei pelo povo, e numa sexta-feira esse rei está crucificado? Faz sentido. Faz sentido um homem como aquele, que operou tantos milagres, que fez tantas curas extraordinárias, um homem que levantou mortos, levantou paralíticos, faz sentido um homem daquele numa sexta-feira estar crucificado e ser morto, e dizer: olha, eu vim estabelecer o reino do meu pai, o meu reino não é dessa terra, não é desse mundo. Como é que é possível crer numa palavra assim, irmão? Para eles naquele momento não fazia sentido. E existem coisas que a nossa mente natural não vai compreender. Existem palavras que Jesus diz, pastor Arthur, que com a mente você não compreende. E o nosso grande problema é que a gente tenta entender a Deus na nossa razão. A gente tenta compreender a Escritura a partir daquilo que nós imaginamos. E quem é que disse para você que Deus trabalha como nós imaginamos? Quem é que disse que a palavra de Deus faz sentido à nossa realidade? Muitas vezes ela não faz. Quantas e quantas vezes Jesus apontou e sinalizou muitas coisas para os seus discípulos que não fazia sentido.
Irmãos, a palavra de Deus, você não se relaciona com ela pela razão. Por isso Hebreus capítulo 11 diz: a única maneira de se relacionar com Deus, o único instrumento que faz com que nós nos relacionemos com Deus é através da fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo, ele não vive pela sua razão, ele vive pela... O dia que você parar de crer, você para de entender. O dia que você começar a tentar entender o que Deus te diz pela razão, como Maria. E o que é a razão, pastor? É olhar para a pedra removida e dizer: roubaram o corpo dele. E a razão faz sentido aqui? Não faz. Porque os 2 ladrões que foram pendurados com ele na cruz permaneceram mortos. Não se teve nenhuma evidência de que disseram assim: olha, o ladrão que foi crucificado com ele ressuscitou. Não teve. E sabe o que eu acho interessante? Que Maria olha para a pedra e vê um problema. Só que ela se esqueceu de que esse Jesus de João capítulo 20 é o mesmo Jesus de João capítulo 11, que olhou para um homem que estava morto há 4 dias e falou o que com ele? Tira o que? A pedra nunca foi um problema para Jesus. Se tinha uma coisa que ele era especialista, era em tirar a pedra do lugar. O que estava segurando Jesus ali dentro não era a pedra, era a vontade de Deus, a permissão do Senhor. Porque dado o 3º dia, irmão, podia ter passado a sexta, ter passado o sábado, no domingo ia se cumprir. Porque era uma palavra de Deus. Estava escrito. Eu quero que você entenda essa noite, por que é tão difícil você crer naquilo que Jesus te disse. Por que a gente tenta entender a Jesus na nossa razão e olhando para a nossa realidade? Olha bem para a sua vida hoje, irmão. Olha bem para tudo que você está vivendo hoje. Tenta aí por alguns minutos se lembrar de uma palavra que você recebeu de Jesus há algum tempo, que se cumpriu, e tenta entender se fazia sentido. Quando a gente olha para a nossa realidade, ela é terrível, porque não combina. A palavra de Jesus nem sempre vai combinar com a nossa realidade. E o que é pior é que a nossa realidade abala a nossa fé. A realidade faz com que a gente olhe para a palavra de Jesus e anule aquilo que ele diz. Quando você olha para a sua vida, para o seu entorno, para aquilo que você está vivendo, você pode imaginar, isso nunca vai acontecer. Só que assim como a realidade abala a sua fé, só a fé pode mudar a sua realidade. Pastor, o que eu preciso entender nessa noite? Você precisa voltar a crer no que Jesus disse. Você precisa voltar a acreditar de novo naquilo que um dia foi liberado sobre a sua vida. E eu sei que talvez eu estou pregando para pessoas essa noite, estão dizendo exatamente assim: pastor, isso não faz sentido. Eu não estou vendo o corpo dele ali. Essa é a minha realidade. Mas eu quero dizer para você uma coisa essa noite. Se tem alguém que nunca perdeu o controle, irmão, foi Jesus. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que se uma palavra de um homem for liberada sobre a sua vida, ela cai por terra. Pode uma autoridade liberar uma palavra sobre a sua vida, ela cai por terra.
Pode a palavra do seu pastor ser liberada para você e talvez ela cair por terra, mas a palavra dele não. Nós precisamos voltar de novo a nos debruçar na Escritura e parar como aqueles discípulos. Qual foi o problema deles? Não foi não ouvir. Não era esse o problema dos discípulos. O problema deles era não entender. Jesus havia deixado claro o que iria acontecer. Agora qual o problema? Que quando você não entende, você não desfruta. Quando você não compreende aquilo que ele está dizendo, irmão, tem tanta gente recebendo palavras e palavras e palavras, e ainda não está vivendo aquilo que Jesus disse. Por quê? Porque não compreendeu os tempos e as estações de Deus. Não compreendeu ainda aquilo que o Senhor está querendo fazer. E aí o que é que nos resta? Lamentar. Enquanto o que, pastor? Enquanto a gente deveria estar celebrando. Maria estava lá diante do sepulcro, chorando. Enquanto ela deveria olhar para a pedra e se lembrar da palavra. Já viu como que nós somos? A gente sempre tem um quesinho de dúvida, né? A gente ainda sempre se agarra aos pouquinhos na nossa razão. A gente prefere entrar no ambiente do sepulcro e olhar e dizer assim, ele disse que ia ressuscitar. Mas será que ele não foi roubado? Será que alguém não veio aqui à noite e removeu a pedra? Não, Jesus disse que ia fazer na minha vida, mas será mesmo que vai dar tempo dele fazer isso? Não, Jesus disse que iria me curar, mas será mesmo que ele vai fazer isso? Ele disse que ia entrar na minha casa, mas será mesmo que ele vai fazer isso? Será mesmo que essa palavra é digna de confiança? Será mesmo que eu posso crer naquilo que ele disse? E a gente cantava uma canção que diz isso, né? Porque ele, eu posso crer no amanhã. Você pode crer porque ele está vivo. Você pode crer porque ele disse a seu respeito. E eu sinto no meu espírito claramente o Senhor dizer para você essa noite: você precisa tirar os seus olhos um pouco das pedras da sua vida e começar a lembrar da palavra. Você precisa voltar de novo a olhar para esse livro não como um simples livro qualquer. Isso aqui não foi escrito, irmão, para a gente abrir como a gente abre o jornal de manhã e folhear. Isso aqui não foi escrito simplesmente para a gente carregar, colocar debaixo do nosso braço, sair para a igreja, vir e voltar, começar a sua semana colocada lá do lado do seu móvel. Não é isso. A palavra de Deus tem poder e ela vai se cumprir, querendo você ou não. Que se levante quem se levantar, irmão. Nós dissemos aqui esses dias, quantos homens e quantas mulheres se levantaram para tentar parar a palavra de Deus? Quanta gente já tentou tirar alguma coisa daqui e conseguiram? Ninguém conseguiu. Foi ele quem disse: vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Tudo vai passar, mas o que ele disse não vai passar. Nenhum tio vai ser tirado daqui, irmão. E por isso ele disse para os seus discípulos: sabe por que é que vocês erram? Por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder de Deus. O que é isso, pastor? Se você não conhece a palavra de Deus, você nunca vai experimentar o poder de Deus.
Por que é que os crentes não vivem mais experiências extraordinárias com Jesus? Porque desde o momento que você começa a desacreditar da palavra, o poder se torna inacessível a você. Por quê, pastor? Porque a gente precisa entender que o poder de Deus está ligado à palavra de Deus. Me prova. Como que Deus começou a criar as coisas no princípio? Através da sua palavra. E disse, quando Deus fala, o seu poder está sendo liberado. Quando Deus libera uma palavra, e por isso a gente precisa entender, o único que tem poder na sua palavra é Deus. Irmão, a gente pode declarar o que a gente quiser, mas poder para falar e para acontecer, só Deus. Por isso, nós precisamos entender o que Ele está dizendo. Como é que você começa a acessar o poder de Deus? Quando você começa a entender a palavra de Deus. Por que é que fica difícil acreditar num Jesus que ressuscitou? Por que é que fica difícil olhar para o sepulcro e não ver o corpo dele ali? Por que é que fica difícil tentar entender o que ele disse? Porque não lembraram da palavra. Porque não lembraram daquilo que Jesus havia dito. Quem sabe hoje Deus não te trouxe aqui nesse domingo para dizer para você: lembra de novo? Lembra da palavra que um dia você recebeu? Lembra de novo de tudo aquilo que um dia eu disse para você? Se Deus não mudou, se a palavra dele não volta vazia, irmão, passe o tempo que passar. E talvez sejam só 3 dias. Talvez hoje você esteja vivendo o sábado do silêncio. Talvez hoje a palavra ainda não brotou no seu espírito, você ainda não compreendeu que o domingo está para chegar. E que a pedra está quase sendo removida. Lembra da palavra de Deus? Não é tempo mais da gente estar lamentando, chorando, porque um dia Ele disse: para de olhar para a pedra removida e lembra da palavra. E tem hora que a gente é tão, desculpa pela força de expressão, tão lerdinho, que Ele tem que mandar anjo descer para clarear as coisas para a gente. Eu quero deixar claro para você essa noite. Deus me trouxe aqui exatamente para te dizer isso. Eu preciso ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que Ele disse vai se cumprir. São dias de você tirar os seus olhos da sua realidade triste e terrível e começar a se lembrar da palavra de Deus. São dias de você tirar os seus olhos das suas terríveis adversidades e voltar para a palavra de Deus. Pastor, mas o mundo está um caos. Eu sei. Pastor, a minha casa está de pernas para o ar. Eu sei. Pastor, a minha vida está toda bagunçada. Está tudo perdido, nada faz sentido. Eu sei.
E se você entrou aqui dentro nessa noite exatamente assim, eu quero que você volte para sua casa tendo certeza de uma coisa: lembre-se da palavra que você recebeu, porque é ela que vai alimentar a fé dentro de você. É a palavra que vai fazer você acreditar de novo que Ele tem poder para vencer o sepulcro, que pode se passar o tempo que for, mas Ele tem poder para cumprir. Ele não está preso a nada, a nenhuma situação. Você precisa voltar de novo a dar crédito ao que Ele disse. É isso que sustenta você. É isso que faz a nossa fé voltar de novo, a se ativar de novo. É entender e se lembrar do que Ele disse. Porque quando Ele diz, Ele cumpre, Ele faz. Você consegue entender isso essa noite? Eu quero que você fique de pé no seu lugar e eu quero orar com você. Eu quero ser fiel e eu quero repetir isso aqui para você de novo. Lembre-se da palavra que Ele disse. Passou-se a sexta, o sábado e o domingo chegou. A pedra removida não é sinal de que roubaram o corpo dele, é sinal de que ele ressuscitou. A pedra removida não é sinal de que a sua dor vai continuar. A pedra removida é sinal de que Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele disse. E o que Ele disse lá atrás, que você talvez não entendeu, vai fazer sentido, vai começar a fazer sentido. Feche os seus olhos no seu lugar, porque eu sinto no meu espírito que Deus vai trazer clareza a algumas pessoas essa noite de palavras que você recebeu e que você ouviu do Senhor. O Espírito vai começar a te lembrar nesse momento daquilo que você ouviu há anos atrás, há meses atrás, há dias atrás, palavras que você ouviu e que você talvez não deu crédito àquilo que o Senhor disse. E talvez os seus questionamentos estão te fazendo chorar, você está dizendo: Deus, por quê? Essa palavra não faz sentido, a minha realidade não faz sentido. A pedra foi removida, e o Senhor me trouxe nesse lugar para dizer a você: torne a lembrar da palavra que eu te disse. Torne a lembrar da palavra que eu te disse. Lembra que eu disse para você que eu iria fazer? Lembra daquilo que eu reafirmei há anos atrás no seu coração? Lembra que eu disse para você o que eu faria na sua casa? Lembra para você o que eu falei que iria fazer na sua família? Lembre-se daquilo que eu te disse que iria fazer no seu emprego, da porta que eu disse que ia abrir, da saúde que eu iria restaurar, do casamento que eu iria restaurar, da família que eu iria salvar, do filho que eu iria trazer de volta. Essa palavra não morreu. Essa palavra não caiu por terra. Eu ainda sou o mesmo Deus que disse para você. Pode ter se passado o tempo, mas a minha palavra não passou. A minha palavra não morreu. Eu sou um Deus vivo, que permaneço vivo. A pedra removida não está dizendo para você que roubaram o meu corpo, mas que a minha palavra é poderosa para vencer a morte. Que a minha palavra é poderosa para vencer a dor. Que a minha palavra é poderosa para vencer qualquer coisa. O que eu disse permanece de pé. Sinta no seu espírito nessa noite Ele dizendo para você: está de pé a minha palavra. Está de pé a minha palavra. Lembra, meu filho. Lembra, minha filha. Lembra do que eu disse para você. Você pode lembrar essa noite?
Lembra, minha filha, do que eu disse para você aquela noite, escondida no teu quarto. Senhor, eu oro nessa noite por cada filho teu que está aqui nesse lugar, Jesus. Eu oro por cada palavra que um dia alguém ouviu aqui. Palavras que foram recebidas do Senhor e que talvez, como Maria Madalena, pessoas entraram nesse lugar chorando porque talvez olharam para a pedra que está removida e começaram a desacreditar daquilo que o Senhor disse. Eu oro por um nível de fé essa noite. Eu oro por um nível de esperança que renasça no coração dos teus filhos nesse princípio de semana. Senhor, eu creio na Tua palavra e a Tua palavra é poderosa. Eu creio que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas antes ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E eu sei que pessoas entraram nesse lugar sob uma palavra do Senhor, sob uma palavra que receberam há tantos anos atrás, e que talvez essa palavra hoje não faz o menor sentido. Mas eu oro nessa noite, Jesus, para que, como Maria Madalena, eles tenham um encontro pessoal com o Senhor, dizendo: Maria, não chora porque eu estou vivo. Não chore, Maria, eu estou aqui vivo. E como o Senhor está vivo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E o poder é na Tua palavra, Jesus. Então que a partir dessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça lembrar de novo daquilo que um dia nós ouvimos da Tua boca. Que a nossa fé seja alimentada, que nesse princípio de semana, Senhor, nós possamos nos recordar de quem é aquele que um dia nos disse. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: meu irmão, por favor. Diga para ele: meu irmão, por favor. Diga para ele assim: lembra da palavra. Lembra do que ele disse.